A Lapa, no coração do Rio de Janeiro, fervia em uma sexta-feira à noite. Música ao vivo escapava de cada esquina, turistas misturados com cariocas enchiam as calçadas, e o cheiro de comida de boteco perfumava o ar quente de março. No Bar do Zeca, um estabelecimento tradicional na Rua dos Arcos, mais de 50 pessoas bebiam, conversavam e aproveitavam a noite. Era exatamente meia-noite quando 6 caminhonetes pretas pararam em sincronia nas duas extremidades da rua. Os motores foram desligados quase ao mesmo tempo, um silêncio ensaiado que contrastava com o barulho do bairro. De dentro dos veículos desceram 22 homens, todos armados com fuzis de grosso calibre, pistolas nas cinturas, coletes à prova de balas. O líder, conhecido nas favelas cariocas como Trator, tinha um objetivo muito específico naquela noite. Dentro daquele bar estava Juninho da Penha, um traficante rival que havia cruzado a linha ao tentar expandir seus negócios para territórios controlados pelo Comando Vermelho. A ordem vinda diretamente da cúpula da facção era clara: cercar o bar, isolar Juninho e executá-lo ali mesmo, na frente de todos, como exemplo. Mensagem tem que ser enviada, disseram. Ninguém desrespeita o CV e sai vivo. Trator fez sinais com as mãos. Seus homens se posicionaram estrategicamente. 8 bloquearam a rua de um lado, 8 do outro. 6 ficaram de guarda nos becos laterais. E ele, junto com mais 3 soldados, avançou em direção à porta do bar. O que nenhum deles percebeu é que, do outro lado da rua, sentado sozinho em uma mesa externa de outro boteco muito menor, um homem observava tudo com atenção cirúrgica. Ele tinha cerca de 45 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, barba bem feita, vestia uma camisa social branca e calça jeans. À sua frente, uma garrafa de água com gás, um copo vazio e um livro aberto que ele claramente não estava lendo. Seus olhos, treinados por décadas de experiência, catalogavam cada movimento. 22 homens armados. Formação tática básica, mas eficiente. Armas de guerra em plena área urbana. Civil não envolvido. E então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Uma mulher grávida saindo do bar, rindo, sem perceber o perigo. Ela caminhou diretamente em direção ao bloqueio. Um dos homens armados a empurrou violentamente de volta. "Volta para dentro! Ninguém sai!" Ela caiu no chão, gritou de dor. Seu marido saiu correndo do bar para ajudá-la e levou uma coronhada na cabeça, desabando ensanguentado no asfalto. Foi nesse momento que o homem da mesa do outro lado da rua se levantou. Ele não correu, não gritou, não demonstrou pânico. Simplesmente pegou seu celular, discou um número específico e falou baixinho. "Central, aqui é Falcão. Código vermelho na Lapa. 22 alvos armados cercando o Bar do Zeca. Civis em perigo imediato. Solicito resposta tática urgente." A voz do outro lado respondeu instantaneamente. "Recebido, Falcão. Bope a caminho. ETA 6 minutos." "Negativo," o homem disse, seus olhos ainda fixos na cena. "Não temos 6 minutos. Vou intervir. Mantenham comunicação aberta." "Capitão, você está civil, desarmado e sozinho contra 22. "Eu sei contar," ele respondeu e desligou. Capitão Rodrigo Alvarenga, o Falcão, era uma lenda dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 30 anos de corporação, 17 deles no BOPE. Havia participado de mais de 200 operações em favelas, sobrevivido a 3 emboscadas, recebido 12 condecorações por bravura. 6 meses atrás, ele havia se aposentado, cansado da violência, querendo paz. Mas velhos hábitos são difíceis de quebrar. Ele ainda frequentava a Lapa nas sextas, sempre no mesmo boteco, sempre observando, sempre alerta. E naquela noite, o destino colocou ele no lugar certo, ou errado, dependendo da perspectiva. Dentro do Bar do Zeca, o pânico havia se instalado. Trator e seus 3 homens entraram aos gritos. "Todo mundo no chão! Isso é o Comando Vermelho! Cadê o Juninho da Penha? Entrega o rato, senão todo mundo morre aqui!" Garçons, clientes, músicos, todos se jogaram ao chão, gritando, chorando. Mesas foram viradas, garrafas se estilharam. Uma garçonete jovem, não mais que 19 anos, estava paralisada de medo perto do balcão. Trator caminhou até ela, agarrou seu cabelo violentamente. "Cadê o Juninho? Eu sei que ele está aqui. Fala ou eu estouro seus miolos agora." Ela só conseguia chorar. Do lado de fora,
Falcão analisava a situação. Ele não estava armado. Isso era verdade. Mas ele conhecia aquelas ruas como a palma de sua mão. Conhecia cada beco, cada saída, cada ângulo. E mais importante, ele conhecia o comportamento de criminosos sob pressão. Eles estavam nervosos. Isso era visível. A operação estava chamando muita atenção. Pessoas nas janelas dos prédios próximos filmavam com celulares. Sirenes distantes já podiam ser ouvidas. O cerco estava se fechando contra eles, e eles sabiam disso. Homens nervosos com fuzis são imprevisíveis, e imprevisibilidade significa massacre. Antes de continuar essa história, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar agora mesmo. Falcão atravessou a rua calmamente, as mãos visíveis, postura relaxada. Aproximou-se do grupo de 8 homens que bloqueava a entrada. Ei, ele disse, sua voz firme mas não agressiva. Vocês precisam sair daqui agora. Os homens se viraram surpresos. Um deles, um garoto de talvez 20 anos, riu nervosamente. Oh, playboy maluco, mano. Vaza daqui antes que a gente te fume. Eu não sou playboy, Falcão disse, dando mais um passo. Eu sou o capitão Rodrigo Alvarenga, BOPE, aposentado há 6 meses. E vocês têm exatamente 4 minutos antes que 30 homens do batalhão de choque cerquem essa rua inteira. O riso morreu. Os 8 homens se entreolharam incertos. Tá blefando. Outro disse, mas sua voz tremia. Blefando? Escuta. Falcão apontou para cima. O som distante de helicóptero começava a se aproximar. Aquilo é o caveirão aéreo. Daqui a 3 minutos vai ter holofote iluminando essa rua inteira. Daqui a 4, atiradores de elite vão estar posicionados nos prédios ao redor. Daqui a 5 vocês vão estar todos mortos ou presos. A informação causou ondas de pânico visível. Um dos homens pegou o rádio. Trator! Trator! Tem um maluco aqui dizendo que é da polícia. Diz que o BOPE tá vindo. Dentro do bar, Trator largou a garçonete e caminhou até a porta. Seus olhos se arregalaram quando viu Falcão. Ele conhecia aquele rosto. Todo criminoso do Rio conhecia. Falcão, Trator disse, a palavra saindo como uma maldição. O fantasma do alemão. Não sou mais fantasma de nada. Falcão respondeu. Agora sou só um cidadão tentando evitar um banho de sangue. Solta essa gente e vaza enquanto pode. E deixar o Juninho escapar? Nem fudendo. Juninho não tá aí dentro, Falcão disse calmamente. Eu tô nesse boteco há 3 horas. Vi todo mundo que entrou e saiu. Juninho não veio. Trator hesitou. Como você sabe como ele é? Porque eu prendi ele 2 vezes. Conheço a cara daquele verme melhor que a minha própria. E ele não tá aí. Vocês foram enganados. A revelação caiu como bomba. Trator olhou para seus homens, depois de volta para o bar. Toda aquela operação, todo aquele risco, para nada? Alguém te armou. Falcão continuou. Alguém queria que vocês fizessem esse show aqui. Queria chamar a polícia. Queria um confronto. E vocês caíram direitinho. Trator cerrou os dentes. Ele sabia que Falcão estava certo. O helicóptero estava mais perto agora. O barulho inconfundível das hélices ecoando entre os prédios. Sirenes multiplicavam-se. As ruas ao redor começavam a ser bloqueadas. O que você quer? Trator perguntou. Que vocês soltem os reféns, peguem seus carros e saiam por aquele beco ali. Falcão apontou para uma viela estreita à esquerda. Ainda dá tempo de escapar antes do cerco fechar. Mas vocês têm que ir agora. E por que você está ajudando a gente? Não tô ajudando vocês. Falcão corrigiu. Tô salvando as 50 pessoas inocentes que estão dentro desse bar. Se o BOPE chegar e encontrar vocês aqui, vai virar guerra. E nessa guerra, quem morre é sempre o inocente. Trator olhou nos olhos de Falcão. Havia algo naquele olhar, uma autoridade que transcendia armas ou distintivos. Era o olhar de um homem que tinha visto tudo, sobrevivido a tudo, e não tinha mais nada a provar. Como eu sei que isso não é uma armadilha? Porque se fosse armadilha, eu não estaria conversando. Eu estaria esperando vocês se fodendo sozinhos. A lógica era brutal, mas irrefutável. Trator tomou sua decisão. Liberem os reféns. Todo mundo para os carros. Vamos sair pelo beco. Os homens hesitaram por um segundo. Depois obedeceram. As portas do bar foram abertas.
Pessoas saíram correndo, chorando, tropeçando umas nas outras em desespero para fugir. A mulher grávida foi ajudada por seu marido, sangue escorrendo da testa dele. Em menos de 2 minutos, os 22 homens estavam de volta aos veículos. Mas antes de entrar, Trator se virou para Falcão uma última vez. Por que você fez isso? Você podia ter deixado a gente se fuder. Porque eu cansei de ver gente morrer. Falcão disse simplesmente. Vocês, inocentes, policiais, todo mundo. Eu passei 30 anos matando e prendendo. Agora eu só quero que ninguém mais precise morrer. Você é muito ingênuo para um policial veterano. Talvez. Mas pelo menos hoje 50 pessoas vão voltar para as suas casas. Trator assentiu lentamente. Você tem meu respeito, Falcão. Mas da próxima vez que a gente se encontrar, não vai ter próxima vez. Falcão interrompeu. Porque você vai ser inteligente e sair dessa vida antes que ela te mate. Trator sorriu, um sorriso sem alegria. Ninguém sai dessa vida, capitão, nem você. E com isso, os veículos desapareceram pelo beco. E aí? Está gostando do vídeo? Então não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho porque vem muito mais história boa por aí. 30 segundos depois, 5 viaturas do BOPE chegaram em alta velocidade, cercando o bar. 20 homens desceram armados até os dentes, prontos para o confronto. O comandante da operação correu até Falcão. Capitão, onde estão os alvos? Escaparam pelo beco da matriz. Falcão respondeu. 6 veículos, 22 homens, armamento pesado. Porra, Falcão, por que você não segurou eles? Porque havia 50 reféns. Qualquer confronto seria massacre. O comandante olhou para o bar, para as pessoas ainda em choque sentadas nas calçadas, chorando, se abraçando. Ele entendeu. Você fez a coisa certa, ele disse finalmente. Mas sabe que vai ter que prestar depoimento, né? Eu sei. Nas semanas seguintes, a história se espalhou. Falcão foi chamado para depor na corregedoria. Alguns colegas o criticaram por deixar os criminosos escaparem. Outros o defenderam, dizendo que ele salvou vidas. A mídia transformou tudo em manchete. Capitão aposentado impede massacre na Lapa. Mas a história não terminou ali. 2 meses depois, Falcão estava no mesmo boteco, na mesma mesa, na mesma sexta-feira. Um homem jovem, talvez 25 anos, sentou-se na cadeira em frente sem ser convidado. Capitão Falcão? Ele disse. Falcão olhou para cima do seu livro. Reconheceu o rosto. Era um dos 22 homens daquela noite. Um dos mais jovens. Você tem 30 segundos antes de eu ligar para a polícia. Falcão disse calmamente. Eu não vim causar problema, o jovem disse, levantando as mãos. Eu vim agradecer. Agradecer? Aquela noite, quando você deixou a gente escapar, você disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Você disse que ninguém mais precisava morrer. Falcão fechou o livro, prestando atenção. Eu pensei muito nisso. Pensei em quantos amigos eu já vi morrer. Pensei no meu irmão, que levou 6 tiros da polícia ano passado. Pensei na minha mãe, que chora toda noite porque sabe que eu vou acabar igual. O jovem pausou, as emoções claras em seu rosto. Eu saí, capitão. Saí do Comando Vermelho. Falcão o estudou cuidadosamente. Sair do CV não é como pedir demissão de um emprego. Eu sei. Eu falei com o Trator. Ele me deu permissão. Disse que eu tinha ganhado esse direito por ter ficado firme naquela noite. E o que você está fazendo agora? Trabalho em uma oficina mecânica em Jacarepaguá. Não ganho quase nada, mas é honesto. E pela primeira vez em 10 anos, eu durmo sem medo de não acordar. Falcão sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Qual seu nome? Wellington. Mas todo mundo me chama de Well. Well,